Olá, amigos. Mais uma vez, boa tarde. Nós prometemos que voltaríamos com a doutora Carolina Daura para discutir a questão de sono e exercício agora. E é exatamente isso que nós temos hoje para conversar. Então, no nosso painel saúde de hoje, a doutora Daura, a Carolina Daura, ela está conosco. Lembrando que ela é fisioterapeuta, tem pós-graduação em traumatologia e ortopedia pela Santa Casa de Medicina de São Paulo e também pós-graduação no aparelho locomotor e esporte pela Unifesp. Está concluindo o mestrado em psicobiologia pela Unifesp e trabalha atualmente no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Doutora Carolina, muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Da última vez nós conversamos sobre o sono, foi uma super discussão depois do programa. Muita gente perguntou e relatou experiências, que dorme muito, dorme pouco, que recupera, que não recupera, etc. E você disse da importância do exercício, do estilo de vida naquele momento para o sono. Foi o recado final. E a minha pergunta vai exatamente nessa direção. Para um sono recuperador, a atividade física, ela passa a ser um ponto importante do estilo de vida. Por que é importante? Então, o exercício físico, a gente já sabe, né, hoje em dia que ele é bom para muitas coisas, né? Então, para prevenir doenças cardiovasculares, né, para cuidar da parte de saúde mental, então diminuir tensão, estresse, ansiedade. E hoje a gente sabe que ele tem um papel fundamental no sono também, né? Então, a ideia do exercício físico é que ele tente te ajudar a ter um sono mais restaurador. Às vezes não necessariamente em relação à quantidade de horas que você vai dormir, mas principalmente em relação à qualidade do teu sono, né? Então, aquela história dos estágios do sono, geralmente o exercício físico, ele vai fazer com que você passe um pouquinho mais de tempo ali em estágio N3, que é aquele sono mais profundo, né? Onde você realmente tem a tua restauração da parte física e vai ajudar com que você também tenha um pouco mais do sono REM, que é aquele sono dos sonhos, né, que é responsável pela restauração cognitiva. Então, geralmente é isso que o exercício vai fazer. Fisiologicamente falando, é isso que vai acontecer e da parte prática ele vai fazer com que você tenha realmente um sono mais restaurador. Então, tanto da parte cognitiva como da parte física. Agora, se pensar, por exemplo, dentro do ponto que nós chegamos a falar da obesidade, né? Que exercício ele contribui para a redução do peso. A falta de sono, ela é um fator de agravo para o ganho de peso. E aí no meio tinha o hormônio leptina, né? No exercício, a leptina, então, ajudaria a aumentar o gasto de gordura no exercício e durante o sono também para pessoas fisicamente ativas ou isso não tem muita relação? Não, mas principalmente é fazer com que não ocorra, digamos assim, a liberação correta, né? Então, que não esteja, por exemplo, reduzido, né, a questão da leptina e nem aumentado a questão da grelina. Então, tentar deixar os níveis num estágio fisiológico, no estágio normal. Então, tentar controlar até essa questão, por exemplo, da saciedade. Então, tem um estudo bem interessante que mostra que a privação de sono, por exemplo, ela faz com que você tenha uma predileção por alimentos calóricos. Então, é uma série de pontos negativos, né? Então, você tem essa alteração hormonal e você também tem uma predileção por alimentos mais calóricos, entendeu? Então, a ideia do exercício físico além de aumentar o teu gasto energético, né, ao longo do dia, é também fazer com que você tenha um controle melhor dessa liberação no período noturno. Agora, pensando nisso, então, seria relativamente mandatório para aquele indivíduo que dorme mal ter alguma atividade física no dia seguinte, mesmo que fosse uma caminhada de 30 minutos, naquela base das recomendações da OMS. Exatamente. Então, assim, não tem, por exemplo, nenhum estudo hoje que mostre qual é o melhor tipo de exercício físico ou qual a melhor intensidade de exercício físico. A maioria dos estudos hoje em dia mostram relação com o exercício aeróbio, né? Principalmente com o exercício aeróbio. Mas tem vários estudos também mostrando que o exercício, por exemplo, resistido, o treinamento resistido, ele pode melhorar o teu padrão de sono. Então, seja por uma redução no teu nível de ansiedade, seja por aumentar, como eu te falei, o teu gasto energético ao longo do dia, então vai favorecer um sono mais restaurador. Agora, você tem trabalhado com exercício
e insônia. É isso? Exatamente. O que você tem visto nos seus resultados, nas suas pesquisas? Indivíduos ativos, eles tendem a ter uma mudança nesse perfil de dormir melhor? O que você tem visto, Carol? Então, a maioria dos estudos, eles mostram que indivíduos fisicamente ativos, né, eles têm realmente uma melhor qualidade de sono, têm menos queixas relacionadas, né, ao sono, têm menos fadiga e menos sonolência, né? Nessa população de insônios, então, no meu estudo, eu estou trabalhando com exercício físico resistido, então, o que a gente conhece como musculação. Né, exercício de força. E o que eu tenho percebido é que isso está ajudando bastante esse sono desses indivíduos, né? Então, principalmente, ajudar no início do sono, né? Ajudar a iniciar o sono. Então, começa a dormir antes, é isso? Começa a dormir, talvez, dentro do fisiológico, aqueles 30 minutos, né, necessários. Então, geralmente, o insônia, principalmente a população que eu estou estudando, eles têm uma dificuldade, principalmente, para iniciar o sono. Então, eu tenho voluntários no meu projeto que demoram 1 hora, 2 horas para iniciar o sono. Né? Então, eles até se sentem cansados, né? Ah, vou dormir porque eu estou cansado. Mas eles deitam, aumentam aquela atividade mental que eu havia falado e eles demoram para induzir o sono, para entrar no sono. Então, o que eles estão mais referindo agora é que eles se sentem, eles conseguem, na verdade, dormir melhor, dormir mais rápido. Então, eles deitam cansados, mas eles conseguem dormir em menos tempo do que eles demoravam. Agora, a musculação que você está fazendo são 3 vezes por semana, são 5 dias. Conta um pouquinho do modelo que você adotou de saúde do sono, se a gente pudesse falar assim. Certo. Então, o treinamento dos meus voluntários ocorre 3 vezes por semana, com duração de 1 hora, e é realizado às 5 horas da tarde. Então, sempre segundas, quartas e sextas. Então, a gente tentou padronizar um pouquinho frequência, a duração e a intensidade do exercício, que a gente fala que é um exercício moderado, né? Então, não precisa ser um exercício extenuante, mas é principalmente tentar aumentar realmente o gasto que esse indivíduo vai ter ao longo do dia. Então, ele também cria um outro padrão que ajuda em sincronizar aquela história do relógio biológico, né? Então, todos os dias não, mas 3 vezes por semana eles têm 1 horinha de exercício. Então, isso também faz com que você sincronize um pouco mais o teu relógio biológico. Quer dizer, o exercício passa a ser um fator de modulação de comportamento, um fator de modulação de compromisso, um fator de modulação do ciclo. Exatamente. E principalmente aumenta o teu gasto, como a gente falou, né, ao longo do dia. Então, aquele indivíduo tinha um padrão, então a gente também pegou indivíduos sedentários. Então, agora eles têm, como você falou, todo um compromisso de horário, de frequência e, principalmente, eles estão fazendo atividades que eles não faziam anteriormente. E esse programa de musculação, ele é feito com quantos exercícios ao todo por dia? A gente trabalha 10 exercícios. 10 exercícios. Né? Então, são 4 para membros superiores, 4 para membros inferiores, 1 para a região abdominal e 1 para a região paravertebral. Então, também pensando um pouquinho nesse balanço muscular, nesse equilíbrio muscular. E quantas séries vocês fazem? 3 séries, 4 séries? Quantas séries? 3 séries com 12 repetições 12 de cada exercício. De cada exercício. Exatamente. Então, isso, e eles só fazem isso, entre aspas. Sim, eles fazem um aquecimento de 5 minutos a hora que eles chegam, da parte, pode ser em esteira ou pode ser em bicicleta, como quiser, alongam um pouquinho e fazem o treinamento resistido. Então, esta 1 hora que eles ficam, o programa principal é exercício com peso. Exercício com peso. E na literatura, pelo que você falou, que se tem mais exercício aeróbico. Aeróbico. Se você tivesse que contar um pouquinho, assim, já que você está com o seu mestrado concluído, entre o aeróbico e o exercício com peso, numa comparação genérica, o que você poderia dizer? Então, em termos de benefício para essa questão da insônia. Para a insônia, ainda não existe na literatura nenhum trabalho que mostre a relação da insônia com o exercício físico resistido. Isso já acontece com o aeróbio. Né? Então, tem vários estudos mostrando que o exercício físico aeróbio, realizado em esteira, caminhada, ele pode melhorar realmente o padrão de sono desses insônios. Então, essa questão até que eu estou contando do meu mestrado não é um dado ainda publicado, né? Sim, claro. Mas o que a gente percebeu realmente é que houve melhora tanto quanto a parte dos exercícios aeróbicos, né?
E para uma população em geral que talvez não tenha distúrbio do sono, mas tenham apenas queixas de sono, então ela tem dificuldade para dormir, queria melhorar a minha qualidade de sono, o que a gente percebe é que não importa a modalidade. Inclusive porque tem exercícios mostrando a interferência, por exemplo, da yoga ou do tai chi em indivíduos que têm queixas de sono. Então o que a gente percebe é que se você quer criar um padrão, você mudar o teu ritmo, começar a fazer um exercício físico, a tua qualidade de sono ela vai mudar independentemente do tipo, da modalidade que você escolha. Eu ouvi outro dia na rádio, até queria a sua opinião, de uma pessoa que tem enfim, tem falado bastante sobre isso, que exercício, se eu fizer e for musculação, por exemplo, e fizer mais próximo do horário de dormir, eu teria mais dificuldade para dormir. Mas se eu fizesse um trabalho menos intenso, já não seria tão difícil assim. E aí acabou dando uma justificativa do aumento da liberação de catecolaminas e coisas, etc. A literatura sustenta isso mesmo ou não sustenta? Como é que é essa informação do horário que eu termino exercício para começar a dormir? Então, na literatura, né, a gente observa que é mais comum a indicação de você não fazer exercício físico próximo ao horário de dormir. Então, o ideal até para a população, por exemplo, mais assim dos insones, geralmente é recomendado você fazer exercício de 4 a 5 horas antes do teu horário de iniciar o sono. Para a população em geral, isso acaba sendo um mito. Porque entra muito naquela questão biológica, naquela variação individual que eu havia falado. Então, se você entra com uma atividade física próxima ao teu horário de dormir, eu não posso falar que isso vai prejudicar o teu sono. Para você, talvez prejudique, mas para outras pessoas, talvez seja até aumente o teu disparo de sono. Você gastou tanta energia ali, você ficou tão cansado, que aquele sono ele vai se fazer mais necessário para você restaurar as energias que foram gastas. É interessante isso, porque às vezes as pessoas atrasam o horário de sono porque trabalham mais e tem mais compromissos, então ele faria o exercício mais tarde. Sim. E quando chega em casa, ainda tem coisas que ele deveria fazer. Então, eu não sei se o exercício atrasa o sono, mas como o dia é longo e ele também tem exercício e outras coisas, ele dorme mais tarde, independente de ter feito ou não exercício. Exatamente. Independentemente, às vezes, das atividades dele, ele acaba dormindo mais tarde, né? Então... E dormir mais tarde nessas condições já pode ser um problema. Pode ser um problema da mesma forma, né? Então, assim, eu não recomendo, por exemplo, você tirar horas do seu sono para fazer um exercício físico. Sim. Porque talvez no final isso não te dê benefícios, né? Você vai tirar a tua quantidade de sono, né? De horas de sono. Mas se você conseguir tirar, por exemplo, 1 horinha de alguma outra atividade para você fazer uma atividade física, isso certamente ou provavelmente vai melhorar a tua qualidade de sono. Então, mesmo que seja muito próximo ao teu horário de dormir. Agora, se você tivesse que, por exemplo, fazer uma orientação para as pessoas, será que eu tenho ou não distúrbio de sono? Será que eu tenho ou não insônia? Tem algum questionário, tem algum indicativo que possa, de uma maneira qualitativa, indicar a relação de sono e eu me avaliar, por exemplo? É possível isso? Então, qualitativamente falando, o mais importante é você reparar como você se sente ao longo do dia seguinte. Eu acho que esse é o principal marcador que a gente tem que levar em conta. Então, por exemplo, você dormiu 8 horas de sono, né? Que é aquele mito que todo mundo fala, tem que dormir. Então, por exemplo, você dormiu 8 horas de sono, mas você acordou se sentindo cansado, você percebe que você passou o dia sonolento, você percebe que você não está conseguindo aprender, por exemplo. Então, às vezes um aluno, né, está lá na escola, ele não consegue aprender, ele está tendo um aprendizado ruim. Isso, na verdade, é um indicativo que aquele sono ele não está sendo restaurador, por algum motivo. Então, alguns questionários, né, até um questionário que a gente usa bastante, o questionário de Pittsburgh, ele avalia a qualidade do seu sono, subjetivamente, né, ele avalia. Mas acho que o principal marcador que você tem que ter é como você se sente. E aí sim, se você percebe que você não está tendo esse sono restaurador, vale a pena você investigar, na verdade, com um médico especialista. E aí você... Passando, por exemplo, por um especialista, você consegue até avaliar mais objetivamente o teu sono, fazendo, por exemplo, um exame de polissonografia.
Então, a polissonografia, ela me mostra objetivamente quanto tempo você dormiu, como foi a eficiência do teu sono. Então, será que foi um sono bom ou não foi um sono bom? Quantas vezes você desperta por noite? Então, por exemplo, no caso até da apneia que a gente havia comentado anteriormente, o indivíduo ele acha que ele dorme a noite inteira, mas você faz, por exemplo, a polissonografia, parece que ele despertou às vezes 40, 50, 100 vezes durante a noite ou mais, tá? Então não é um dado tão incomum. Mas são micro despertares, você não percebe, mas na polissono aparece. Agora, o exercício também poderia ter alguma contribuição sobre a apneia. Sim. Embora você esteja trabalhando só com indivíduos insônios. Agora, os dados que você tem, você coletou esse benefício de modo objetivo, pela polissonografia, por exemplo, ou por questão de qualitativa? Na verdade, das duas formas. Das duas formas. Para a insônia, a polissonografia, ela não é, por exemplo, um diagnóstico. O diagnóstico da insônia, ele é sempre clínico, né? Então, baseado nas queixas clínicas. Mas nós utilizamos, além da polissonografia, uma outra forma de avaliação, que é a actigrafia. Então, a actigrafia é como se fosse um reloginho que esse indivíduo ele utiliza, só que ele utiliza por 7 dias, 10 dias, 15 dias. Então, na verdade, eu mantenho esse indivíduo no ambiente que ele está acostumado a dormir, então a casa dele, e eu faço uma avaliação constante, né? Então, eu tenho um padrão muito mais fiel de avaliação, no caso dos insones, né, com um actígrafo do que uma polissono. Porque a polissono, às vezes, você também retira aquele indivíduo do ambiente onde ele está acostumado a dormir. Lógico. E, às vezes, isso para ele pode ser um fator que vai prejudicar o sono dele, porque ele está num ambiente diferente, ou às vezes pode até melhorar o sono dele, porque se aquele indivíduo está acostumado a dormir mal, porque na rua, na casa dele, a rua é muito barulhenta, ou, por exemplo, às vezes... A coleta de lixo passa no horário que ele vai começar a dormir. Isso interfere. Aí você tira o indivíduo desse ambiente e leva para um ambiente onde ele não tem barulho, talvez ele durma até melhor na polissonografia em relação às outras noites de sono, né? Então, por exemplo, no caso do meu projeto, a gente utilizou tanto a polissonografia, mas também a actigrafia e alguns questionários, como o índice de gravidade de insônia, que é específico para essa população, utilizamos o Pittsburgh também. Então, a gente teve uma avaliação tanto objetiva como subjetiva também. E você tem homens e mulheres no seu grupo de estudo ou só homens? Como é que é a amostra? Homens e mulheres, né? É que a incidência da insônia ela é muito maior em mulheres, né? Então, até no meu grupo, a gente tem muito mais mulheres por grupo do que homens mesmo. E ambos, tanto os homens como as mulheres, apresentaram melhora? Apresentaram. No geral, a gente pode dizer que todo mundo dormiu um pouquinho melhor. Agora, você controlou a vida diária deles no dia seguinte? Então, fazia exercício, suponho, segunda, quarta e sexta, e na terça, quinta, você não chegou a acompanhar se eles estavam fisicamente mais ativos ou se eles permaneciam com menos fadiga? Você chegou a acompanhar esses dias intervalados ao treino? Então, a gente não fez um acompanhamento se o indivíduo estava praticando ou não atividade física. Nós recomendamos, né, que ele não fizesse, até para que a gente tivesse uma ideia desse padrão. Então, 3 vezes na semana, o projeto durou 4 meses, né, o período de treinamento durou 4 meses, então para a gente ter até um parâmetro, se 4 meses, você fazendo exercício 3 vezes na semana, melhoraria ou não o teu padrão de sono, né? Então, a gente não conseguiu acompanhar os outros dias, nós recomendamos que eles não fizessem, né? Vocês pretendem, e eles supostamente, a hora que acabou o projeto, parariam? Sim. Vocês acompanham se eles continuaram fazendo atividade física ou se eles pararam definitivamente? Vocês têm... a ideia era até fazer uma reavaliação após um período de 6 meses, né? Mas não controlar, assim, na verdade saber, você fez exercício físico ou você não fez. Então, para saber até como que foi o efeito desse exercício físico. Será que ele se manteve, mesmo você parando de fazer exercício físico? Ou será que não? Será que foi um resultado dependente daquela prática? Então, você parou de fazer, você voltou a dormir mal. Então, é uma questão realmente que a gente quer investigar. Isso é uma pergunta interessante, porque muitas vezes as pessoas começam o programa de exercício e interrompem. Exatamente. E aí não sabemos o bônus a médio prazo, enfim, o que aconteceu com essas pessoas, não é? Exatamente, porque a maioria dos resultados mesmo do exercício, eles acontecem em longo prazo, né? Então, não estão de uma forma aguda. Então, a gente até orienta para esses nossos voluntários que é realmente importante que eles continuem praticando algum tipo de atividade física. Muito bem.
Chegamos ao fim de mais uma conversa muito agradável com a doutora Carolina, doutora Carol, como a gente costuma dizer, e agradecer a sua presença aqui conosco, falando de exercício, sono, do projeto dela, que é a questão do exercício com peso, que parece que é muito importante, como vocês perceberam hoje. Eu queria então deixar a doutora Carol para fazer as considerações finais, o seu contato, se assim desejar, e mais uma vez agradecer a sua vinda até aqui. Eu que agradeço mais uma vez, foi realmente uma conversa bastante agradável. E as dicas é sempre que você se mantenha bastante ativo, né? Porque como a gente conversou, o exercício físico ele é importante por ele vai te trazer sempre muitos benefícios, mas principalmente hoje reforçar o papel na qualidade de sono, né? Que a gente sabe que ajuda bastante. Então que a gente sempre se mantenha fisicamente ativo por todos os benefícios que o exercício físico vai trazer. E o meu e-mail é carolvicaria@gmail.com. Qualquer dúvida, estou à disposição. Ok, muito obrigado mais uma vez. Fica meu abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.